Vá embora dessa casa e nunca mais pise aqui novamente. O grito de Leonardo ecoou pela rua vazia, enquanto a porta batia na cara de Fernanda. Ela ficou parada na calçada, tremendo, não de frio, de raiva, e disse: Pra onde eu vou agora, meu Deus? O que ela não sabia é que em 24 horas é ele quem será despejado de casa. O vento noturno arrastava poeira pelas ruas silenciosas quando a porta se fechou com violência. O som ecoou como sentença. Fernanda Oliveira ficou parada, imóvel, enquanto o grito ainda vibrava no ar. Vai embora, inútil. Por um instante, o silêncio pareceu zombar. Nenhum vizinho ousou abrir a janela. Nenhum passo se aproximou. Somente a própria respiração, ofegante e contida, preenchia o espaço vazio. O frio não vinha do tempo, vinha de dentro. Um frio que misturava raiva, vergonha e algo que ainda não tinha nome. Leonardo Silva trancou a porta com força desnecessária, como se o gesto pudesse apagar anos de ressentimento acumulado. Dentro da casa que já fora de sua sogra, ele cambaleou até o sofá, derramando cerveja pelo caminho. As garrafas vazias se acumulavam sobre a mesa de centro, testemunhas silenciosas de uma rotina que se repetia há meses. Ele não se importava mais com aparências. Desde que a sogra morrera, 6 meses atrás, algo nele se rompera definitivamente. A mulher que agora vagava pela rua fria era, em sua mente distorcida pelo álcool, a culpada por todas as suas frustrações. Ela não lhe dera filhos. Não lhe trouxera prosperidade, não lhe oferecera a vida que ele julgava merecer. Fernanda caminhou sem rumo pelas primeiras 2 quadras. Seus pés descalços tocavam o asfalto gelado com uma dor que parecia necessária, como se o corpo precisasse sentir algo concreto para provar que aquilo era real. A bolsa pequena que carregava continha apenas documentos, o celular com bateria fraca e R$ 20 amassados no fundo. Nada mais. Tudo o que ela possuíra nos últimos 12 anos de casamento permanecera para trás, trancado junto com a vida que Leonardo decidira encerrar naquela noite. As horas seguintes foram longas, e o relógio do telefone parecia andar mais devagar. Cada minuto pesava como pedra. Ela olhava para o horizonte incerto e repetia baixinho: "Para onde eu vou agora?" O mundo parecia pequeno demais para acolhê-la. E ainda assim, dentro do desamparo, algo sutil começava a se mover. Uma lembrança distante, uma promessa não cumprida, um vínculo que Leonardo sempre fingira ignorar. Sentada num banco de praça, Fernanda finalmente pegou o celular. A tela iluminada mostrava 3 chamadas perdidas de um número desconhecido. Ela hesitou. Naquele momento, qualquer ligação poderia ser mais uma má notícia, mais um golpe do destino. Mas algo a fez pressionar o ícone do correio de voz. A mensagem começou a tocar, e uma voz masculina, formal e neutra, preencheu o silêncio. "Boa tarde, Fernanda Oliveira. Aqui é o Dr. Augusto Mendes, advogado responsável pelo inventário de sua mãe, senhora Clarice Oliveira. Preciso informá-la que o processo foi finalizado. Todos os trâmites legais foram concluídos e a herança está integralmente em seu nome. Por favor, compareça ao escritório ainda amanhã, no horário comercial, para a assinatura dos documentos finais. É urgente." Fernanda ouviu a mensagem 3 vezes seguidas. As palavras pareciam não fazer sentido. Herança? Sua mãe vivera de forma modesta, numa casa simples nos arredores da cidade. Trabalhara a vida inteira como costureira autônoma, atendendo clientes em domicílio. Jamais demonstrara ter bens significativos. Quando morreu, vítima de um aneurisma súbito, Fernanda mal conseguira organizar o funeral. Leonardo reclamara dos gastos, dizendo que enterro de pobre era desperdício de dinheiro. O amanhecer chegou devagar, pintando o céu de laranja pálido. Fernanda não dormira. Passara a noite no banco da praça, envolta no casaco fino que usava quando saíra de casa. Algumas pessoas passaram por ela. Um corredor matinal, uma senhora com sacolas, um jovem de bicicleta. Mas ninguém perguntou se ela precisava de ajuda.
A invisibilidade dos desamparados é uma das crueldades mais silenciosas do mundo. Quando o relógio marcou 8 da manhã, Fernanda se levantou. O corpo doía, as pernas estavam dormentes, mas a mente começava a despertar com uma clareza estranha. Ela precisava descobrir o que aquela mensagem significava. O endereço do escritório estava gravado no final da ligação. Rua 7 de Setembro, número 423, 12º andar. Ficava no centro da cidade, a cerca de 40 minutos caminhando. Leonardo Silva acordou com a boca seca e a cabeça latejando. O sol entrava pelas janelas abertas e ele demorou alguns segundos para lembrar o que acontecera na noite anterior. Quando a memória voltou, ele deu de ombros. Fernanda voltaria. Sempre voltava. Ela não tinha para onde ir. Não tinha família além da mãe morta. Não tinha amigos de verdade. Ele conhecia bem aquele tipo de mulher. Dependente, fraca, incapaz de sobreviver sozinha. Daria algumas horas, talvez um dia inteiro, e ela estaria de volta, implorando perdão, prometendo ser melhor. Ele se levantou com dificuldade, tropeçando nas garrafas espalhadas pelo chão. Foi até a cozinha e abriu a geladeira. Vazia. Fernanda não fizera compras naquela semana porque ele não lhe dera dinheiro. Irritado, Leonardo pegou o celular e pediu comida por aplicativo. Enquanto esperava, ligou a televisão e se jogou no sofá novamente. A vida continuava e ele não sentia remorso algum. Fernanda chegou ao edifício comercial pouco antes das 9 horas. Era um prédio antigo, mas bem conservado, com elevadores que rangiam e corredores revestidos de mármore desgastado. O escritório do Dr. Augusto Mendes ficava numa sala ampla, com estantes de madeira escura repletas de processos organizados por ano. A secretária, uma mulher de meia-idade com óculos de leitura pendurados no pescoço, ergueu os olhos quando Fernanda entrou. "Bom dia! Eu sou Fernanda Oliveira. Recebi uma ligação sobre o inventário da minha mãe." A secretária conferiu a agenda e assentiu. "Ah, sim. O doutor está esperando por você. Entre, por favor." O advogado era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, terno azul marinho impecável. Ele se levantou quando Fernanda entrou e apertou sua mão com firmeza educada. "Senhora Oliveira, agradeço por ter vindo. Por favor, sente-se." Fernanda obedeceu, sentindo o coração acelerar. O Dr. Augusto abriu uma pasta grossa sobre a mesa e começou a folhear documentos. "Vou ser direto, pois sei que questões de inventário podem ser delicadas. Sua mãe, Clarice Oliveira, faleceu há 6 meses, como a senhora já sabe. Durante esse período, trabalhei na organização completa de seus bens. Devo dizer que fiquei surpreso com a extensão do patrimônio." "Patrimônio?" Fernanda repetiu, confusa. "Minha mãe vivia de forma muito simples." "Sim, e era essa a intenção dela." O advogado respondeu, ajustando os óculos. "Clarice foi uma mulher extremamente reservada, mas ela possuía 5 imóveis, sendo 3 apartamentos alugados em bairros nobres, uma casa comercial no centro e a residência onde morava. Além disso, há investimentos em poupança, títulos do Tesouro e ações de empresas sólidas. O valor total estimado ultrapassa 2 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda sentiu o mundo girar. 2 milhões de reais, 5 imóveis. Sua mãe, que costurava vestidos de noiva e remendava calças por 50 reais, era milionária? Como isso é possível? Ela conseguiu perguntar. O Dr. Augusto sorriu levemente. Sua avó materna deixou uma herança significativa para Clarice há muitas décadas. Sua mãe investiu com sabedoria, viveu com simplicidade e acumulou patrimônio ao longo dos anos. Ela me procurou há 5 anos para organizar tudo legalmente. Queria garantir que, quando chegasse a hora, você recebesse tudo sem complicações." Fernanda sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Sua mãe nunca mencionara nada disso. Nem mesmo nos últimos dias de vida, quando estivera internada brevemente antes do aneurisma fatal. Por quê?
Como se lesse seus pensamentos, o advogado continuou. Clarice deixou uma carta para você. Ela me pediu que entregasse pessoalmente após a finalização do inventário. Ele estendeu um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. Fernanda pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia 3 páginas escritas à mão, com a caligrafia delicada e firme de sua mãe. Começou a ler ali mesmo, incapaz de esperar. Minha querida Fernanda, se você está lendo isto, é porque já não estou mais neste mundo. Perdoe-me por não ter contado sobre os bens que acumulei. Eu tinha meus motivos e espero que você os compreenda. Quando você se casou com Leonardo, eu soube imediatamente que algo estava errado. Vi nos olhos dele a fome por coisas que não lhe pertenciam. Vi a forma como ele olhava para você, não com amor, mas com posse. Tentei alertá-la, mas você estava apaixonada, e eu não quis ser a mãe controladora que destrói a felicidade da filha. Então, decidi proteger você de outra forma. Mantive meu patrimônio em segredo absoluto. Nem mesmo você sabia, porque eu temia que Leonardo descobrisse e tentasse manipulá-la. Agora, tudo é seu. Use com sabedoria. Reconquiste sua liberdade. E lembre-se, dignidade não se negocia, minha filha. Nunca. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Fernanda. Sua mãe a protegera mesmo depois de morta. Conhecera Leonardo melhor do que ela própria. O Dr. Augusto permitiu que ela se recompusesse antes de continuar. Há ainda outro detalhe importante. A casa onde você morava com seu marido, ela está registrada em nome de sua mãe. Clarice nunca transferiu a propriedade para você durante a vida, mas agora, com o inventário concluído, o imóvel é legalmente seu. Seu marido não tem direito algum sobre ele. Fernanda ergueu o olhar, atordoada. A casa é minha? Completamente. Tenho aqui a escritura atualizada e registrada em cartório. Leonardo Silva não possui vínculo legal com o imóvel. Além disso, o advogado hesitou, como se medisse as palavras. Fiz uma verificação de rotina e descobri que o casamento de vocês não foi oficialmente registrado. Como assim? Vocês fizeram uma cerimônia religiosa, correto? Mas nunca houve registro civil. Tecnicamente, não existe união estável legalmente reconhecida, pois não há provas de convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família. Os vizinhos que entrevistei confirmaram que ele a tratava como empregada, não como esposa. Juridicamente, Leonardo não tem direito a nada do que você herdou. Fernanda sentiu algo se romper dentro de si. Não era dor, era libertação. 12 anos acreditando estar presa a um casamento que nunca existira legalmente. 12 anos de humilhação, de gritos, de desprezo, baseados numa mentira que ela própria ajudara a construir por ingenuidade. Eu quero a casa de volta, ela disse, e sua voz soou firme pela primeira vez em anos. Quero que ele saia. O Dr. Augusto assentiu. Posso providenciar uma notificação judicial imediata. Ele terá 72 horas para desocupar o imóvel. Se houver resistência, a polícia fará a remoção compulsória. Faça isso. Enquanto Fernanda assinava os documentos necessários, o advogado explicou os próximos passos. Ela precisaria abrir uma conta bancária para receber os valores do inventário, decidir o que fazer com os imóveis alugados e organizar a documentação fiscal. Ele recomendou um contador de confiança e ofereceu continuar assessorando-a juridicamente. Fernanda concordou com tudo, ainda em estado de choque. Quando saiu do escritório, já era meio-dia. O sol brilhava forte e a cidade fervilhava de gente apressada. Fernanda caminhou até uma lanchonete próxima e pediu um sanduíche e suco. Comeu devagar, saboreando cada mordida como se fosse a primeira refeição verdadeira de sua vida. Em certo sentido, era. Leonardo Silva estava assistindo a um jogo de futebol quando a campainha tocou. Irritado com a interrupção, foi até a porta e a abriu com brutalidade. Do outro lado, um oficial de justiça uniformizado segurava um envelope. Leonardo Silva? Sou eu? O que é isso?
Notificação judicial. O senhor tem 72 horas para desocupar este imóvel. A proprietária, Fernanda Oliveira, solicita a desocupação imediata com base na escritura de propriedade registrada em seu nome. Leonardo arrancou o envelope das mãos do oficial e rasgou o lacre. Seus olhos percorreram as linhas do documento oficial e o sangue subiu à cabeça. Isso é mentira. Essa casa é minha. Eu moro aqui há 12 anos. O imóvel está registrado em nome da falecida Clarice Oliveira e foi transferido para a herdeira legal, Fernanda Oliveira. O senhor não possui vínculo de propriedade. Caso não desocupe no prazo estipulado, a remoção será feita com escolta policial. Fernanda não pode fazer isso. Ela é minha esposa. O oficial consultou os papéis. Segundo os registros, não há casamento civil registrado entre vocês. Sem união estável comprovada, o senhor não tem direito ao imóvel. Boa tarde. Leonardo bateu a porta com violência, sentindo a fúria explodir em seu peito. Aquela vadia ingrata, aquela inútil que ele expulsara na noite anterior, agora voltava como dona de tudo. Impossível. Ele pegou o celular e ligou para Fernanda. A chamada caiu direto na caixa postal. Ligou novamente. Mesma coisa. Na terceira tentativa, uma mensagem automática informou que o número estava bloqueado. Desesperado, Leonardo saiu de casa e foi até a casa de um primo que trabalhava como despachante. Precisava de conselhos, de alguém que entendesse de leis. O primo ouviu a história com atenção e balançou a cabeça. Cara, se a casa está no nome dela e vocês não têm casamento registrado, você está ferrado, não há o que fazer. Mas eu morei lá 12 anos, isso não conta? Só se você provar união estável, e mesmo assim, o imóvel pode ter sido doado pela mãe dela antes da união. Aí você não teria direito mesmo, e pelo jeito, a herança caiu toda para ela agora. Você está fora, mano. Leonardo voltou para casa transtornado. Passou a tarde bebendo, quebrando coisas, xingando as paredes. Como aquela mulher, aquela sombra sem voz que ele controlara por tanto tempo, conseguira virar o jogo? Ele não aceitava, não podia aceitar. Fernanda passou o restante do dia organizando sua nova vida. Abriu conta em banco, conversou com o contador indicado pelo doutor Augusto e começou a entender a dimensão do que herdara. Os 3 apartamentos alugados geravam renda mensal de aproximadamente R$8.000. A casa comercial no centro estava alugada para uma loja de roupas por R$3.500 mensais. Os investimentos rendiam juros que, se bem administrados, garantiriam estabilidade por décadas. Ela também descobriu algo perturbador. Havia dívidas. Clarice financiara a reforma de um dos apartamentos pouco antes de morrer, e o saldo devedor era de R$120.000. Além disso, impostos atrasados de 2 imóveis somavam mais 40 mil. Se não fossem pagos em 90 dias, os bens poderiam ser penhorados. O contador, um homem jovem chamado Rafael, foi direto. Você tem dinheiro para pagar, mas precisa organizar tudo rapidamente. Esses prazos não esperam. Vou preparar um cronograma de pagamentos e renegociar os juros onde for possível. Fernanda concordou, mas sentiu o peso da responsabilidade. A herança não era apenas riqueza, era também desafio. Ela precisaria aprender rápido a administrar, a tomar decisões, a não se deixar enganar. Pela primeira vez em 12 anos, ela seria dona de si mesma. E isso assustava tanto quanto libertava. Quando o prazo de 72 horas estava terminando, Leonardo ainda não havia saído da casa. Na manhã do terceiro dia, 2 policiais militares, acompanhados pelo oficial de justiça e pelo Dr. Augusto Mendes, bateram à porta. Fernanda estava lá também, de pé ao lado do advogado, o rosto sereno, mas firme. Leonardo abriu a porta, os olhos injetados de ódio. Então você veio, sua... Cuidado com as palavras. O doutor Augusto interrompeu, a voz calma, mas incisiva. Qualquer ameaça ou agressão verbal será registrada e usada contra o senhor. Um dos policiais se adiantou. Senhor Leonardo Silva, o prazo para desocupação voluntária expirou.
O senhor tem duas opções: sair agora pacificamente ou ser removido com escolta. Escolha. Leonardo olhou para Fernanda e, pela primeira vez, ela sustentou o olhar sem medo. Havia algo diferente nela. A postura ereta, os ombros relaxados, a ausência de submissão. Ele percebeu, com choque tardio, que a perdera completamente. Eu vou sair, ele murmurou derrotado. Mas vou levar minhas coisas. Apenas objetos pessoais, o oficial esclareceu. Móveis, eletrodomésticos e utensílios que pertenciam ao imóvel ficam. Leonardo passou as 2 horas seguintes enchendo malas com roupas, documentos e alguns objetos de valor sentimental. Uma foto antiga com o pai falecido, um relógio que ganhara no primeiro emprego. Fernanda assistiu a tudo do lado de fora, sem entrar. Quando ele finalmente saiu, carregando 2 malas pesadas, parou diante dela. Você vai se arrepender disso. Fernanda não respondeu. Apenas observou-o enquanto ele se afastava, curvado sob o peso das próprias escolhas. Quando ele sumiu na esquina, ela entrou na casa e fechou a porta devagar, como quem sela um ciclo. O interior estava destruído, garrafas quebradas, móveis tombados, paredes sujas. Leonardo deixara sua marca final, a marca do desprezo e da raiva impotente. Mas Fernanda não se abalou. Pegou o celular e ligou para uma empresa de limpeza. Em 3 dias, a casa estaria restaurada. Naquela noite, sozinha na casa silenciosa, Fernanda abriu novamente a carta da mãe e leu o trecho final, que ainda não havia absorvido completamente. Existe um cofre no sótão, atrás da estante de livros. A combinação é o dia do seu nascimento seguido do meu. Dentro, há mais verdades que precisei guardar. Abra quando estiver pronta. Fernanda subiu ao sótão com uma lanterna. A estante estava empoeirada, cheia de livros antigos que Clarice colecionava. Ela a empurrou com esforço e encontrou, embutido na parede, um cofre pequeno de metal. Digitou a combinação. 1507, o 989. Seu nascimento em 15 de julho de 1989, seguido de 2 de 3 de 4 e 956. Nascimento de Clarice. O cofre abriu com um clique suave. Dentro havia um diário encadernado em couro, uma caixa de madeira com joias antigas e um envelope grosso. Fernanda pegou o diário primeiro e começou a ler. As páginas revelavam a vida secreta de Clarice, os investimentos que fizera, as decisões difíceis, os momentos em que quase contara tudo a Fernanda, mas recuara por medo de que Leonardo descobrisse. Havia também relatos dolorosos sobre o próprio casamento de Clarice, décadas atrás, com um homem violento que ela conseguira deixar apenas depois de anos de sofrimento. As joias eram herança da avó de Fernanda, mulher que nunca conhecera, mas que Clarice descrevia como forte e sábia. O envelope continha algo inesperado, documentos que provavam que Leonardo tinha dívidas antigas, muito anteriores ao relacionamento com Fernanda. Ele devia dinheiro a agências de financiamento, possuía cheques sem fundo e havia até um processo trabalhista movido contra ele por um antigo empregador. Clarice havia investigado o genro secretamente, contratando um detetive particular. Fernanda entendeu tudo naquele momento. Sua mãe não apenas a protegera, documentara as mentiras de Leonardo, criara um arquivo de provas caso fosse necessário. E agora, aquele arquivo estava em suas mãos. Nos dias seguintes, Fernanda contratou uma advogada especializada em direito de família, doutora Mariana Costa, indicada pelo Dr. Augusto. Mariana ouviu toda a história e examinou os documentos. Com isso aqui, você pode até processar ele por danos morais, se quiser. Fingir que havia casamento válido para controlá-la, expulsá-la de casa, humilhá-la publicamente. São agravantes sérios. Eu não quero vingança, Fernanda respondeu. Só quero que ele fique longe de mim. Então vamos pedir uma medida protetiva. Com o histórico de agressões verbais e o comportamento violento, o juiz vai conceder. A medida foi solicitada e concedida em 48 horas.
Leonardo ficou proibido de se aproximar de Fernanda a menos de 200 metros, de contatá-la por qualquer meio e de frequentar os arredores da casa. Caso descumprisse, seria preso. Enquanto isso, começaram a surgir complicações na gestão da herança. O contador Rafael descobriu que um dos apartamentos estava com documentação irregular. Faltava o habite-se, documento que comprovava a conclusão legal da obra. Sem ele, o imóvel não podia ser vendido nem ter contratos de aluguel válidos judicialmente. Isso é um problema sério, Rafael explicou. O inquilino atual pode alegar que o contrato é nulo e parar de pagar. E regularizar pode custar até R$50 mil em taxas, mas advogado especializado em regularização fundiária. Fernanda sentiu o pânico subir. R$50 mil que ela não havia planejado gastar, mas não tinha escolha. Faça o que for necessário. Enquanto Rafael iniciava os trâmites, outro obstáculo surgiu. Um homem se apresentou no escritório do Dr. Augusto, alegando ser meio-irmão de Fernanda, filho de um relacionamento anterior de Clarice. Ele exigia parte da herança. Isso é verdade? Fernanda perguntou chocada ao advogado. Não encontrei registro algum de outro filho nos documentos de Clarice, mas ele está ameaçando contestar o inventário judicialmente. Isso pode atrasar tudo por meses, até anos. Fernanda pediu para falar com o homem pessoalmente. Ele se chamava Rogério, tinha por volta de 45 anos, aparência maltrapilha, olhar esquivo. Durante a conversa, ele foi incapaz de fornecer provas concretas do parentesco. Nenhuma certidão, nenhuma foto, nenhum documento. Apenas histórias vagas sobre um suposto romance de Clarice nos anos 70. O Dr. Augusto solicitou exame de DNA e Rogério recusou. Vocês vão manipular o resultado, ele gritou nervoso. Foi quando a secretária do escritório reconheceu o homem. Ele era conhecido por aplicar golpes em inventários, investigando falecimentos em cartórios e tentando extorquir herdeiros legítimos com ameaças judiciais. A polícia foi acionada e Rogério confessou o golpe diante das evidências. Ele foi indiciado por estelionato e estelionato tentado. Fernanda escapara por pouco de um processo judicial fraudulento que poderia ter consumido tempo e dinheiro preciosos, mas os problemas não terminavam. Durante a regularização do apartamento com documentação pendente, o engenheiro responsável descobriu que havia uma ordem de demolição antiga contra o imóvel, emitida pela prefeitura há 20 anos por construção irregular. A ordem nunca fora executada, mas estava ativa. Se reativada, o prédio inteiro poderia ser demolido e Fernanda perderia o apartamento sem direito à indenização. A advogada Mariana assumiu o caso. Vamos entrar com um pedido de anistia baseado no tempo decorrido e na mudança da legislação urbana. O prédio hoje está em área regularizada, então há chances de reverter. O processo foi protocolar, mas a tensão era constante. A audiência foi marcada para 3 semanas depois, e Fernanda passou aquele período em estado de ansiedade permanente. Se perdesse aquele apartamento, perderia também o aluguel mensal de R$3 mil que ele gerava, comprometendo seu orçamento. Enquanto esperava, ela decidiu visitar os outros imóveis herdados. O primeiro era um apartamento pequeno, num bairro residencial tranquilo. A inquilina, uma senhora aposentada chamada Dona Irene, a recebeu com gentileza e mostrou como cuidava bem do espaço. Sua mãe era uma mulher maravilhosa, ela disse, os olhos marejados. Sempre cobrou aluguel justo. Nunca me pressionou quando eu atrasava por causa da pensão. Espero que você seja assim também. Fernanda garantiu que sim, e saiu de lá com a sensação estranha de estar herdando não apenas bens, mas também responsabilidades afetivas. Aquelas pessoas dependiam dela agora. O segundo apartamento estava vazio, em reforma. O terceiro era alugado por uma família jovem, com 2 filhos pequenos. Todos pareciam boas pessoas, e Fernanda decidiu manter os contratos sem alteração.
A casa comercial no centro, no entanto, revelou uma surpresa desagradável. A loja de roupas que ocupava o espaço estava atrasada em 5 meses de aluguel. O proprietário da loja, um homem chamado Jair, alegou dificuldades financeiras por causa da pandemia e pediu parcelamento da dívida. Rafael analisou os números e aconselhou: se você aceitar parcelar e ele não pagar, fica ainda pior. Melhor rescindir o contrato e buscar novo inquilino. Fernanda relutou, mas concordou. Jair reagiu mal à notícia e ameaçou não sair do imóvel. Vou entrar com ação de renovação compulsória. Tenho direito! Mariana verificou e tranquilizou Fernanda. Ele não tem. O contrato dele não atende aos requisitos legais para renovação compulsória. Vamos com despejo por falta de pagamento. É rápido. Mais uma batalha judicial. Fernanda sentia-se exausta, mas não podia recuar. A cada dia, compreendia melhor por que sua mãe vivera de forma tão discreta. Gerenciar patrimônio era trabalho árduo, cheio de armadilhas e pessoas mal intencionadas. A audiência sobre a ordem de demolição chegou. Fernanda compareceu ao fórum, acompanhada de Mariana e do engenheiro que preparara o laudo técnico. O promotor público argumentou que a ordem era válida e deveria ser executada. Mariana contra-argumentou, apresentando a legislação urbana atualizada, que permitia anistia em casos semelhantes, e o laudo que comprovava a segurança estrutural do prédio. O juiz, um homem de meia idade com expressão severa, ouviu ambos os lados e pediu tempo para analisar. A decisão sairia em 15 dias. Fernanda saiu do fórum com as pernas bambas, mas aliviada por ter apresentado defesa sólida. Enquanto esperava, ela decidiu usar o tempo para algo positivo. A casa onde morara com Leonardo estava pronta após a limpeza e pequenos reparos. Em vez de morar sozinha naquele espaço grande, Fernanda teve uma ideia. Ligou para Mariana. Você conhece alguma instituição que trabalhe com mulheres em situação de vulnerabilidade? Mariana conhecia várias. Por quê? Quero abrir a casa para acolher mulheres que estão passando pelo que eu passei. Sem teto, expulsas pelos maridos, sem apoio. Posso oferecer abrigo temporário enquanto elas se reorganizam. Mariana ficou em silêncio por um momento, visivelmente emocionada. Fernanda, isso é lindo, mas você tem certeza? Dá muito trabalho. Tenho certeza. Minha mãe me ensinou que dinheiro sem propósito é só papel. Elas começaram a planejar. A casa foi adaptada. 3 quartos transformados em dormitórios coletivos com beliches, a sala ampla transformada em espaço de convivência, a cozinha reformada para comportar refeições comunitárias. Fernanda contratou uma assistente social e uma psicóloga para coordenar o projeto. Investiu R$50 mil do próprio bolso para adequar a estrutura e garantir 6 meses de funcionamento. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes de apoio. Em 2 semanas, 4 mulheres já ocupavam a casa. Uma fugida de relacionamento abusivo com um bebê de colo, outra despejada após divórcio litigioso, uma jovem de 22 anos expulsa pela família por engravidar, e uma senhora de 60 anos que perdera tudo após a morte do marido endividado. Cada história era uma ferida aberta, e Fernanda ouvia todas com paciência e empatia que nasciam da própria dor. Leonardo Silva, enquanto isso, afundava. Sem a casa, sem renda fixa, ele trabalhava como representante comercial, mas era irregular. Acabou alugando um quarto pequeno numa pensão barata. As dívidas antigas que Clarice documentara voltaram a persegui-lo. Credores começaram a localizá-lo, cobrando valores esquecidos. Ele tentou pedir dinheiro a amigos, mas a reputação de caloteiro o precedia. Numa tarde de desespero, Leonardo foi até a casa que antes fora sua e viu o movimento de mulheres e crianças entrando e saindo. Reconheceu Fernanda na varanda, conversando com alguém. A raiva explodiu dentro dele. Como ela ousava transformar aquele espaço em abrigo para desconhecidas. Ele aproximou-se, esquecendo da medida protetiva. "Fernanda!" gritou do portão. "Precisamos conversar!"
Ela se virou e o encarou sem medo. Você está descumprindo a ordem judicial. Saia ou chamarei a polícia. Eu só quero conversar. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho direitos. Uma das mulheres abrigadas, ex-policial militar afastada por invalidez, interveio. Ela avisou. Vou ligar agora. Leonardo hesitou, mas o orgulho falou mais alto. Essa casa era minha. Você roubou de mim. Fernanda manteve a voz calma. Essa casa sempre foi da minha mãe. Você viveu aqui por tolerância. E agora ela serve a quem realmente precisa. A viatura chegou em menos de 10 minutos. Leonardo foi detido em flagrante por descumprimento de medida protetiva. Passou a noite na delegacia e foi liberado na manhã seguinte com nova advertência. Se reincidisse, pegaria prisão preventiva. Saiu de lá humilhado, destruído. A decisão sobre a ordem de demolição finalmente saiu. O juiz acatou os argumentos de Mariana e anistiou o imóvel, determinando apenas que fossem feitas adequações técnicas no sistema elétrico e de gás num prazo de 6 meses. Fernanda quase chorou de alívio. Mais um obstáculo superado. Mas o universo parecia testá-la continuamente. Rafael, o contador, descobriu inconsistências nos investimentos deixados por Clarice. Um banco alegava que parte dos títulos do Tesouro haviam sido resgatados meses antes da morte de Clarice, mas não havia comprovante de depósito na conta dela. Alguém sacara R$200 mil e o dinheiro desaparecera. Isso pode ser fraude bancária, Rafael explicou tenso. Ou alguém com procuração movimentou a conta. Fernanda vasculhou os papéis de Clarice e encontrou algo perturbador. Uma procuração antiga, concedida a um primo distante chamado Valdir, que cuidava de questões bancárias da mãe quando ela viajava. A procuração nunca fora revogada. O Dr. Augusto investigou e descobriu que Valdir, dias antes da morte de Clarice, fizera o resgate dos títulos e transferira o valor para a conta própria. Quando confrontado, Valdir alegou que Clarice autorizara verbalmente que o dinheiro era para pagar dívidas dele que ela teria assumido. Ele está mentindo, Fernanda disse furiosa. Minha mãe nunca assumiria dívida de terceiros. A batalha judicial foi árdua. Valdir contratou advogado e apresentou testemunhas falsas, pessoas que juraram ter ouvido Clarice dizer que ajudaria o primo. Mas a perícia grafológica no termo de resgate mostrou a assinatura forjada. Não era a letra de Clarice. Valdir foi condenado por estelionato e apropriação indébita, obrigado a devolver os R$200 mil com correção e juros. Ele recorreu, mas perdeu em segunda instância. Se você está gostando dessa história de reviravolta e superação, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém especial e comentar de onde está ouvindo. Sua interação faz toda a diferença. Fernanda conseguiu reaver o dinheiro 1 ano depois do início do processo. Nesse meio tempo, o abrigo prosperava. 15 mulheres já haviam passado pela casa e 11 delas conseguiram reconstruir suas vidas. Empregos, casas alugadas com o próprio salário, independência. As histórias de superação inspiravam Fernanda diariamente. Ela também mudara. Não era mais a mulher invisível que fora. Agora administrava imóveis, coordenava equipes, tomava decisões difíceis, enfrentava processos judiciais sem titubear. O medo que Leonardo plantara nela durante 12 anos estava morto. No lugar, crescia uma força serena, inabalável. Leonardo, por outro lado, estava irreconhecível. Magro, barbudo, com roupas surradas, vagava pela cidade fazendo bicos. A bebida consumira o pouco que restava de sua dignidade. Numa tarde, ele foi visto nas proximidades da casa-abrigo novamente, mas dessa vez não se aproximou. Apenas observava de longe, fantasma do próprio passado. Uma das mulheres abrigadas, chamada Sônia, reconheceu o comportamento. Ele está querendo chamar atenção. Busca piedade. Já vi isso antes. Fernanda conversou com a assistente social do projeto e juntas decidiram enviar uma carta para Leonardo.
não de ameaça, mas de oferta. Informavam sobre grupos de apoio a homens com problemas de alcoolismo e comportamento abusivo. Ofereciam ajuda profissional sem cobranças. A carta terminava assim: a violência nasce da dor não curada. Se você quiser curar a sua, há caminhos, mas eles começam com a escolha de mudar. Leonardo recebeu a carta e a rasgou. Dias depois, a juntou novamente com fita adesiva e leu repetidas vezes. Algo nele começou a ceder. Não era orgulho, era cansaço. Cansaço de odiar, de culpar, de sobreviver na própria amargura. 3 semanas depois, ele apareceu na porta de um centro de recuperação indicado na carta. Eu preciso de ajuda, disse, a voz embargada. Enquanto isso, o despejo de Jair, o inquilino inadimplente da loja, foi finalmente executado. Fernanda conseguiu novo locatário rapidamente, uma jovem empreendedora que abriria uma livraria. O contrato foi assinado e a loja reabriu 2 meses depois, com energia renovada. Fernanda também tomou decisão importante. Vendeu um dos apartamentos por R$400 mil para quitar todas as dívidas remanescentes da herança e criar um fundo de reserva para o abrigo. Com o dinheiro restante, investiu em reformas nos outros imóveis, valorizando-os. A vida começava a encontrar ritmo sustentável, mas o destino reservava mais uma reviravolta. Durante limpeza no sótão da casa-abrigo, uma voluntária encontrou, escondida atrás de um forro solto, uma caixa metálica enferrujada. Dentro havia cartas antigas, fotos amareladas e um documento surpreendente. Escritura de um pequeno sítio no interior, a 2 horas da cidade. O imóvel pertencera ao pai de Clarice, avô de Fernanda, que ela nunca conhecera. A propriedade tinha 5 hectares, casa de campo, e estava abandonada há décadas. O Dr. Augusto verificou. O sítio estava registrado em nome de Clarice, mas ela nunca mencionara sua existência. Provavelmente era herança de família, que ela não soube como administrar e acabou esquecendo. Fernanda decidiu visitar o local. Viajou com Mariana num sábado ensolarado. O caminho era de terra batida, serpenteando entre morros verdes. Quando chegaram, encontraram ruínas. Casa destelhada, mato alto, cercas caídas, mas a terra era fértil, havia nascente de água limpa e a vista das montanhas era de tirar o fôlego. É lindo, Mariana murmurou. Com investimento, isso pode virar algo incrível. Fernanda sentiu algo acender dentro de si. Uma ideia, uma possibilidade. E se transformarmos isso num espaço de recuperação? As mulheres que saem do abrigo poderiam vir aqui, fazer terapia em grupo, aprender agricultura, ter contato com a natureza. Mariana sorriu. Um retiro terapêutico. Eu adorei. O projeto começou a tomar forma. Fernanda contratou o arquiteto para planejar a reforma. Solicitou licenças ambientais. Buscou parcerias com ONGs e órgãos públicos. Em 1 ano, o sítio estava transformado. Casa restaurada com dormitórios amplos, horta comunitária, espaço de artesanato, sala de terapia. O local recebeu o nome Recomeço Clarice, homenagem à mulher que plantara as sementes daquela colheita. A inauguração reuniu dezenas de pessoas, as mulheres que passaram pelo abrigo, as que ainda estavam lá, voluntários, profissionais parceiros, autoridades locais. Fernanda discursou com voz firme, emocionada. Minha mãe me ensinou que dor compartilhada vira força coletiva. Que herança não é ter, é ser. Este lugar é para todas nós, para que ninguém mais precise enfrentar sozinha o que enfrentamos. Os aplausos ecoaram pelas montanhas. Naquele momento, Fernanda entendeu que a verdadeira herança de Clarice não eram os imóveis, os investimentos ou o dinheiro. Era a dignidade, o exemplo de resistir, planejar, proteger, a prova viva de que é possível reconstruir a partir do nada. Leonardo Silva, internado havia meses na clínica de recuperação,
Assistiu à reportagem sobre a inauguração do retiro na televisão comunitária da instituição. Viu Fernanda sorrindo. Viu mulheres felizes, viu o que poderia ter sido se ele tivesse escolhido amor em vez de controle. Lágrimas desceram por seu rosto, talvez as primeiras genuínas em décadas. Não eram de autopiedade, eram de reconhecimento, do desperdício que fora sua vida, do mal que causara, da chance que destruíra com as próprias mãos. Ele escreveu uma carta para Fernanda, não pediu perdão, sabia que não merecia. Apenas reconheceu o estrago, as cicatrizes, o tempo roubado. E terminou. Você venceu não porque herdou bens, mas porque herdou o caráter. Eu perdi não porque fiquei sem nada, mas porque nunca tive nada de real dentro de mim. Obrigado por me mostrar o que eu poderia ter sido. Fernanda recebeu a carta e guardou-a sem responder. Não por crueldade, mas porque algumas feridas cicatrizam melhor no silêncio. Leonardo precisava fazer as pazes consigo mesmo, não com ela. Ela já fizera as pazes com o próprio passado. Os anos seguintes foram de crescimento constante. O abrigo urbano atendia cada vez mais mulheres. O retiro no sítio tornou-se referência regional em terapia ocupacional e ressocialização. Fernanda formou rede de apoio com outras instituições, oferecendo capacitação profissional, assessoria jurídica gratuita e acompanhamento psicológico. Ela nunca casou novamente. Não por trauma, mas por escolha. Descobrira que felicidade não exigia par romântico, exigia propósito, autonomia, comunidade. Teve amores breves, leves, respeitosos. Nenhum virou compromisso e estava bem assim. Dona Irene, a inquilina idosa do primeiro apartamento que Fernanda visitara, faleceu de causas naturais aos 86 anos. Não tinha família. Fernanda pagou o funeral e descobriu que a senhora deixara pequeno testamento. Seus pertences e economias, R$ 3.000 guardados em casa, deveriam ir para a moça Fernanda, que tem coração de gente. Fernanda chorou ao receber a notícia. Usou o dinheiro para criar pequeno fundo emergencial no abrigo, batizado de Fundo Dona Irene, destinado a cobrir despesas médicas urgentes das abrigadas. Os imóveis restantes seguiam gerando renda estável. Fernanda diversificou investimentos com a ajuda de Rafael, agora sócio de uma consultoria financeira. Parte dos rendimentos ia para a manutenção dos projetos sociais, parte para a reserva de emergência, parte para novos investimentos. O equilíbrio financeiro permitia que o trabalho continuasse sem depender de doações externas. Numa tarde de verão, 5 anos após herdar, Fernanda estava no retiro organizando oficina de cerâmica quando recebeu ligação. Era a clínica onde Leonardo estivera internado. Ele concluíra tratamento, estava sóbrio havia 3 anos, trabalhava como auxiliar administrativo da própria clínica. Queria saber se Fernanda aceitaria encontrá-lo. Não para reconciliação, apenas para encerramento. Ela hesitou, consultou a psicóloga que a acompanhava. Só aceite se sentir preparada. Você não deve nada a ele. Fernanda pensou e aceitou. O encontro foi marcado numa praça pública, território neutro. Leonardo apareceu pontualmente, irreconhecível. Limpo, magro, mas saudável, cabelos cortados, olhos claros, parecia 10 anos mais jovem. Eles se sentaram em bancos distantes. Leonardo falou primeiro. Obrigado por aceitar. Sei que não mereço. Não vim pedir perdão, porque sei que palavras não apagam o que fiz. Vim dizer que estou diferente. Trabalho, pago minhas contas, faço terapia toda semana. Não bebo há 1095 dias. E aprendi que a raiva que sentia não era por você. Era por mim, por não ser o homem que fingia ser. Fernanda ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Fico feliz que você esteja melhor, de verdade. Mas não posso dizer que esqueci, porque não esqueci. As marcas continuam. A diferença é que não definem mais quem eu sou. Leonardo assentiu. Eu entendo. Só queria que soubesse que você me salvou. Não quando me deu aquela carta.
quando me mostrou que era possível ser forte sem destruir os outros. Você poderia ter me esmagado. Tinha poder e razões, mas não fez. Isso me ensinou mais que qualquer sermão. Eles conversaram por mais 20 minutos. Leonardo contou sobre o trabalho na clínica, os pacientes que ajudava, a vida simples, mas digna que construíra. Fernanda falou sobre os projetos, as mulheres que passaram por lá, as histórias de recomeço. Quando se despediram, apertaram as mãos brevemente. Não houve abraço, não houve até logo. Apenas o reconhecimento mútuo de que ambos haviam sobrevivido e seguido adiante. Fernanda voltou para o retiro com sensação estranha, não de peso, mas de leveza, como se fechasse porta que ficara entreaberta. Leonardo não era mais vilão da história dela. Era apenas homem quebrado, que tentara consertar-se tarde demais. A raiva que ela carregara, mesmo que pequena e silenciosa, finalmente se dissolveu. No 8º ano após a herança, Fernanda foi convidada para palestrar em universidade sobre empreendedorismo social. A sala estava lotada de jovens, professores, ativistas. Ela contou sua história sem dramatização, com honestidade crua. Falou sobre a noite em que foi expulsa de casa, sobre a herança inesperada, sobre os desafios legais, as fraudes que enfrentou, as decisões difíceis e sobre a escolha de transformar dor em propósito. As perguntas foram muitas. Uma jovem levantou a mão. Como você perdoou seu ex-marido? Fernanda pensou antes de responder. Eu não perdoei no sentido de esquecer ou justificar. Perdoei no sentido de libertar. Carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. Eu escolhi largar o copo. Outra pergunta. Você acha que sua mãe planejou tudo isso? Não sei se ela planejou que eu criaria projetos sociais, mas sei que ela planejou minha liberdade. E liberdade, quando bem usada, naturalmente se multiplica. A palestra terminou sob aplausos prolongados. Várias pessoas abordaram Fernanda depois, querendo colaborar, oferecendo voluntariado, pedindo conselhos para projetos similares. A semente que Clarice plantara estava germinando em terrenos que ela jamais imaginara alcançar. Fernanda voltou para casa naquela noite e sentou no jardim da antiga casa, agora abrigo. As estrelas brilhavam intensas no céu limpo. Ela pensou na mãe, no diário escondido no sótão, nas cartas que revelaram tanto. Pensou em como a vida vira em 24 horas, em como o desprezo se transformara em dignidade, em como a herança material se tornara legado espiritual. Uma das abrigadas, grávida de 7 meses, saiu para tomar ar e sentou ao lado de Fernanda. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem medo de que tudo isso acabe? De perder de novo? Fernanda sorriu. Não, porque entendi que o que realmente importa não pode ser tirado. Minha mãe me ensinou isso. Você pode perder casas, dinheiro, pessoas, mas não pode perder quem você escolhe ser. E eu escolhi ser alguém que ergue, não que derruba. A moça ficou em silêncio, absorvendo. Depois murmurou. Eu quero ser assim também. Você já é. Está aqui buscando recomeçar. Isso já é coragem. Meses depois, aquela mesma moça deu à luz uma menina. Quando perguntaram o nome, ela respondeu sem hesitar. Clarice. Fernanda estava presente no hospital. Segurou a criança nos braços, sentiu o peso leve da vida nova e chorou. Não de tristeza, de plenitude. O ciclo estava completo. A mulher que fora desprezada, expulsa, humilhada, agora embalava esperança viva. A herança de sua mãe não estava em papéis de cartório. Estava ali, naquele bebê que levaria o nome adiante. Estava nas mulheres que voltaram a sorrir. Estava no retiro que curava feridas. Estava na prova viva de que justiça, quando finalmente chega, não grita. Apenas restaura. Os anos seguintes trouxeram estabilidade. O abrigo foi reconhecido oficialmente como utilidade pública, recebendo apoio municipal para expandir.
O retiro ganhou certificação como centro terapêutico, podendo emitir laudos válidos para processos judiciais envolvendo abrigadas. Fernanda formalizou tudo em instituto, com diretoria eleita, prestação de contas pública, transparência total. Leonardo Silva manteve distância respeitosa. Refez a vida discretamente, casou-se com um colega de trabalho na clínica, também em recuperação. Tiveram um filho. Ele nunca mais tentou contato com Fernanda, mas numa entrevista para jornal local sobre superação de vícios, mencionou: "Eu destruí o melhor que tive por não saber o valor. Não posso voltar atrás, mas posso ser diferente daqui para frente." Fernanda leu a entrevista e sentiu apenas indiferença. Ele não era mais parte da história dela. Era nota de rodapé. No 10º ano após a herança, Fernanda completou 43 anos. Organizou festa simples no retiro, com todas as mulheres que passaram pelos projetos ao longo da década. Eram mais de 120. Algumas vieram de outros estados, trouxeram filhos, novos companheiros, diplomas conquistados, negócios abertos. Cada presença era testemunho de que mudança é possível. Durante a festa, fizeram homenagem surpresa. Cada mulher levou objetos simbolizando o recomeço. Chaves de casas próprias, carteiras de trabalho assinadas, fotos de formatura, certidões de divórcio que representavam libertação. Empilharam tudo numa mesa e pediram que Fernanda falasse. Ela olhou para aquela montanha de símbolos e não conseguiu conter as lágrimas. "Vocês não precisam me agradecer. Eu fiz o que minha mãe teria feito, o que qualquer uma de nós faria se tivesse a chance. Nós somos uma corrente. Quando uma se ergue, puxa a outra. E assim, juntas, mudamos o mundo uma vida de cada vez." A festa seguiu noite adentro, com música, dança, risadas. Fernanda observava tudo de longe, coração transbordando. Ela pensou em como tudo começara. Na noite fria, na porta fechada, no grito de "vai embora, inútil." Pensou em quanto aquela mulher assustada e perdida havia caminhado. Pensou em Clarice, em sua sabedoria silenciosa, em sua proteção póstuma. E pensou que talvez essa fosse a verdadeira definição de herança. Não o que se recebe, mas o que se multiplica. Não o que se guarda, mas o que se compartilha. Não a riqueza acumulada, mas a dignidade espalhada. Quando todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, Fernanda subiu ao quarto que mantinha no retiro. Abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e pegou a carta de Clarice, já amarelada, lida tantas vezes que as dobras estavam gastas. Releu o trecho final. "Dignidade não se negocia, minha filha, nunca." Ela sorriu, guardou a carta de volta e apagou a luz. Pela janela, via o céu estrelado sobre as montanhas. Algum lugar lá em cima, ela gostava de imaginar, Clarice observava e sorria também. Orgulhosa não do dinheiro bem administrado, mas da filha que soubera transformar despedaçamento em reconstrução. 3 anos após aquela festa memorável, quando Fernanda já contabilizava 17 anos desde a noite da expulsão, algo inesperado aconteceu. Um envelope registrado chegou ao Instituto. Remetente, Escritório de Advocacia de São Paulo. Fernanda abriu com curiosidade e encontrou notificação sobre testamento de uma tia distante de Clarice, que falecera aos 94 anos. A mulher não tinha filhos e deixara sua pequena biblioteca particular para Fernanda Oliveira, sobrinha neta de sangue e coração, para que os livros continuem transformando vidas. Eram mais de 1000 volumes, clássicos da literatura, obras raras, primeiras edições de autores consagrados. O valor estimado ultrapassava R$300 mil, mas Fernanda não vendeu nenhum exemplar. Transformou parte do retiro em biblioteca comunitária, aberta a todas as mulheres e à comunidade local. As crianças da região passaram a frequentar o espaço, descobrindo mundos entre páginas amareladas. O círculo virtuoso se expandia novamente.
Leonardo Silva, agora com 58 anos, trabalhava como coordenador de voluntários na clínica que o salvara. Seu filho tinha 10 anos e crescia protegido de todos os vícios do pai. Numa tarde, o menino perguntou: "Pai, você já foi casado antes da mamãe?" Leonardo respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Fui péssimo marido. Machucei alguém que não merecia. Mas aprendi que nossos erros não definem quem podemos nos tornar. Eles definem apenas quem fomos. O garoto refletiu e disse: "Então você é diferente agora." Leonardo sorriu, os olhos marejados. "Estou tentando ser, filho. Todo dia." Fernanda nunca soube dessa conversa, mas não precisava saber. Sua vida seguia em trajetória própria, desvinculada do passado que a moldara, mas não a aprisionava mais. Ela dedicava os dias à gestão dos projetos, às mulheres que continuavam chegando, às histórias que continuavam se renovando. Cada atendimento era lembrança de onde estivera e gratidão por onde chegara. Numa manhã ensolarada de dezembro, Fernanda estava no Jardim do Retiro quando avistou borboleta de asas azuis pousando numa flor próxima. Observou o inseto delicado e pensou na própria jornada. A lagarta que fora, o casulo que atravessara, a transformação que doera, mas libertara. Tudo fizera sentido. Cada lágrima derramada, cada processo enfrentado, cada noite insone planejando o futuro. Tudo convergira para aquele momento de paz plena, onde passado não assombrava e futuro não assustava. A borboleta alçou voo e Fernanda a acompanhou com o olhar até sumir no horizonte azul. Então voltou para dentro, onde mulheres esperavam por orientação, crianças brincavam no pátio e vida pulsava com intensidade renovada. O legado de Clarice estava vivo. E continuaria vivo muito além de Fernanda, perpetuando-se em cada mulher que encontrasse, naqueles espaços, a força para recomeçar. A herança da desprezada se tornara a herança de todas as desprezadas. E isso, Fernanda compreendia com clareza cristalina, era o único tipo de riqueza que realmente importava. Aquela que, quanto mais se divide, mais se multiplica. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém especial que precisa ouvir essa mensagem de esperança e recomeço. E comentar de onde você está ouvindo. Sua interação ajuda essa história de superação a alcançar mais pessoas que precisam acreditar que é possível recomeçar. Obrigada por estar aqui. O desprezo que Leonardo lançara sobre ela naquela noite fria, a violência daquela porta fechada, o grito que ecoou como sentença, tudo isso se tornara combustível. Não para vingança, mas para a revolução pessoal. Fernanda provara que é possível renascer das próprias cinzas, que justiça não precisa de gritos, que poder verdadeiro não oprime, liberta. E assim, na quietude daquela noite de aniversário, rodeada por montanhas que testemunharam tantas transformações, Fernanda Oliveira finalmente compreendeu. Ela não era mais a desprezada. Era a herdeira legítima não apenas de bens materiais, mas de algo muito maior. A herança do exemplo, da resistência, da capacidade infinita de recomeçar. A história que começara com uma porta fechada terminava com centenas de portas abertas. E essa talvez fosse a maior reviravolta de todas. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar com alguém especial que precisa ouvir essa mensagem de esperança e recomeço e comentar de onde você está ouvindo. Sua interação ajuda essa história de superação a alcançar mais pessoas que precisam acreditar que é possível recomeçar. Obrigada por estar aqui.